Talvez seja esse o nosso afeto primordial. Bom dia a todos. É um prazer recebê-los para mais um encontro do Grupo Cultura e Política. E no dia 2 de agosto receberemos o professor Márcio Axelrod. Ele falará sobre o medo da liberdade e o fascínio do fascismo mesmo. Márcio é professor titular do curso de Psicologia da Universidade de Fortaleza, é professor colaborador do Programa de Pós-Graduação de Comunicação da Universidade Federal do Ceará e do Programa de Pós-Graduação em Psicologia da Unifor, doutor em Comunicação e Cultura pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, mestre em Comunicação pela UFRJ e formado em Psicologia pela UFRJ. É coordenador do Lab Graça, Laboratório de Estudos do Humor e do Riso, e curador, coordenador e mediador do Cine Clube Unifor, atividade de extensão da Universidade de Fortaleza, e orientador da Liga do Nariz, projeto de paleoterapia da Universidade de Fortaleza. Também faz parte do coletivo Vida e Cidadania. Então, daremos início com a palavra do Márcio. Bom dia a todos e a todas. É um prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Agradeço muito o convite do Dr. Valton e ao Helder, como sempre, pela organização, né? Sempre muito cuidadosa. Acho que esse grupo foi uma conquista, né? Foi um presente, na verdade, desse período tão conturbado, mostrando que em momentos de crise a gente se organiza, né? Eu queria agradecer a Carla, que me convidou, né? Que me apresentou a esse grupo, Carla, minha esposa. Sem ela não estaria aqui junto com vocês. E dizer que esses coletivos, esses grupos, enfim, esses aglomerados de pessoas, né, esses ajuntamentos aí, são realmente fundamentais, né, para a gente sobreviver psiquicamente, né? Já tem gente aí falando que está viciado nesses nossos encontros, e eu acho esse um vício muito salutar, né, que é o vício da conversa, do diálogo, da troca. Eu preparei um tema que me interessa muito, eu queria compartilhar com vocês, que é o tema da liberdade. É um tema que eu tento estudar já há bastante tempo, e especificamente preparei uma fala que eu chamei de o medo da liberdade. É um problema que eu queria compartilhar com vocês, não tenho a solução, né? Acho que essa é bem a ideia das inquietações iniciais, né? Abrir problemas para a gente poder conversar a partir deles. Eu optei por preparar um texto para não me perder, para não sair muito por digressões, e também porque eu não tenho a memória prodigiosa do Dr. Valton e de outros aqui presentes, né? Então eu preferi optar por esse formato. O texto não ficou longo, eu acho que é um texto curto, e acredito que 15 a 20 minutos eu vou precisar para fazer essa apresentação inicial. Então vamos a ele. O medo da liberdade e o fascínio do fascismo. Medo de adoecer, medo de envelhecer, medo de não envelhecer, medo de ser descartado, de ser inútil, de ficar só, medo de viver, medo de não viver, medo de passar pela vida e não viver, medo de não dar conta, de ser um fardo para os outros, medo de enlouquecer, medo do fracasso, medo do sucesso, medo do desejo, medo de amar, medo de não amar, medo de não ser amado, medo de morrer. Desde a aurora de nossa presença sobre esse planeta, e mesmo antes de existirmos como Homo sapiens sapiens, termo cada vez menos adequado para nos descrever corretamente, o medo nos acompanha. Medo do escuro, do desconhecido, dos predadores. Medo da ira divina, medo dos inimigos, dos estrangeiros, dos bárbaros. Medo de preto, medo de branco, medo de índio. Medo de judeu, de árabe, de palestino. Medo de vermelho, medo de verde e amarelo. O animal que criou a técnica e o símbolo não deixou de ter medo graças às suas magníficas invenções e descobertas. Ao contrário, passou a ter novos medos. Medo de ser descartado pela tecnologia que ele mesmo criou, medo do desemprego, da bomba, da guerra, da fome, medo de consumir, medo de não consumir, medo do ladrão, medo do patrão. A todos esses, gostaria de acrescentar mais um, não menos terrível e não menos adoecedor: o medo da liberdade. Desde a infância, o indivíduo humano, o mais indefeso e vulnerável de todos os seres vivos do planeta, é acompanhado por essa estranha e um tanto indescritível sensação. Talvez seja esse o nosso afeto primordial. Antes do ódio e do amor,
da tristeza e da alegria. Talvez seja essa a nossa marca constituinte. Somos a espécie que tem medo. Não a única, bem entendido. Toda espécie que sente que pode virar o almoço de outra sente medo. No nosso caso, como em tudo mais que diz respeito a esses estranhos bípedes em plumes, esse medo primordial foi acrescido de um sem número de medos derivados. A consciência da mortalidade trouxe consigo um medo inédito, o medo da morte. Os demais seres temem seus predadores por instinto. Sabem que devem fugir, mas não sabem bem por quê. Nós, feliz ou infelizmente, sabemos. E essa consciência terrível produziu ao longo dos séculos as mais variadas reações, como a religião, a medicina, a filosofia, a ciência e, antes de todas, o próprio intelecto, criação, segundo Nietzsche, que busca garantir a sobrevivência de um animal desprovido de presas ou garras afiadas. Ironicamente, esse macaco pelado, aparentemente frágil e indefeso, extremamente medroso, presa fácil para qualquer tigre ou mamute, acabou virando o jogo e hoje apresenta-se como o maior predador de todos. Aquele que todos os demais seres, se tivessem consciência, aprenderiam a temer. Outra ironia é o fato de ele ter se tornado também seu principal predador, bem como a principal ameaça que paira sobre o planeta. Quando um micro-organismo por nome Covid-19 obrigou essa estranha espécie a se retirar provisoriamente e a reduzir sua tendência predatória e destruidora, a natureza voltou a florescer. No entanto, como ele precisou produzir máscaras e luvas para não se contaminar, é uma espécie extremamente narcisista, primeiro eu, segundo, terceiro eu também. Bilhões desses artefatos foram parar nos oceanos e sua tendência destruidora e poluente mais uma vez se manifestou. Esse narcisismo exacerbado já fez com que acreditasse ser o centro da criação, o ápice da obra de um Deus que, curiosamente, se parece muito com ele. Já acreditou também que seria eterno, que seu planeta duraria para sempre e que, depois de sua trajetória sobre ele, uma outra vida, infinita e feliz, o aguardaria. Não aprendeu a lição de Nietzsche, que assim narrou a breve e trágica história dessa espécie. Citação. Em um remoto rincão desse universo cintilante, inundado pelo fogo de inumeráveis sistemas solares, houve uma vez um planeta em que animais inteligentes inventaram o conhecimento. Foi o minuto mais soberbo e o mais mentiroso da história universal, mas foi apenas um minuto. Depois de alguns suspiros da natureza, o planeta congelou-se e os animais inteligentes tiveram que morrer. Acima de tudo, pois, impera o medo de sermos irrelevantes, mas somos, queiramos ou não. Houve eternidades em que não existimos, haverá eternidades em que não mais estaremos por aqui, tanto como indivíduos quanto como espécie. Enquanto isso, o que haveremos de fazer? Criemos, ora pois, imaginemos outros possíveis, façamos filosofia, literatura, música, arte. Resistamos. Como diria Drummond, é uma rima, mesmo que não seja uma solução. Gostaria, portanto, de apresentar aqui algumas ideias advindas do campo da produção filosófica e da criação literária, com vistas a provocar o pensamento e atiçar a imaginação, tendo por norte a articulação entre as ideias de medo e de liberdade. Nosso passeio se dará em 3 momentos distintos: 1790, 1941 e 2540. Comecemos no ano de 1790 da nossa era, com uma reflexão sobre a questão iluminista, momento em que a liberdade como valor universal passa a ser tematizada com grande ênfase. É certo que já no século XVI, no alvorecer da era moderna, o jovem Etienne de la Boétie havia lançado as bases para essa reflexão ao escrever o livro Da Servidão Voluntária, em que busca compreender o motivo pelo qual tantos não apenas aceitam a tirania, como a desejam ardentemente, clamando por um tirano qualquer que lhes domine e submeta, numa relação que só podemos compreender como sadomasoquista entre massa e líder. Para la Boétie, a resposta para essa questão não se encontra em uma suposta natureza humana, fadada desde sempre à submissão, mas a um tipo de educação apassivadora que cultiva essa servidão. O homem nasce livre, mas por toda parte encontra-se acorrentado, principalmente em sua própria mente. Paulo Freire assinaria embaixo. Mas é no século XVIII, 200 anos mais tarde,
que a questão passa a ser mais discutida, tematizada e problematizada. Com a palavra, o historiador britânico Eric Hobsbawm. Citação. Creio que uma das poucas coisas que nos separam de uma queda acelerada nas trevas é o conjunto de valores herdados do iluminismo do século XVIII. Não é uma concepção muito popular nesse momento, quando o iluminismo pode ser descartado como algo que vai do superficial e intelectualmente ingênuo até uma conspiração de homens brancos, mortos, usando perucas, para fornecerem fundamento intelectual ao imperialismo ocidental. Pode ser ou não tudo isso, mas é também o único fundamento para todas as aspirações de erigir sociedades adequadas a todos os seres humanos que viverão em algum lugar desse planeta e para a afirmação dos seus direitos humanos como pessoas. Fim da citação. Em que pilares estaria, pois, ancorado este fundamento? Quais seriam suas premissas ou valores básicos, imbricados de tal forma que não é possível falar de um sem falar dos outros? Trata-se dos princípios da universalidade, individualidade e liberdade, aquilo que Sérgio Paulo Rouanet denominou a ideia iluminista. Vejamos, todo ser humano, independente de gênero, etnia, idade ou teor de melanina, é um membro da espécie humana e, como tal, goza de direitos inalienáveis. Tais direitos não dependem de classe social, riqueza, capacidade intelectual ou país de nascimento e incluem o direito à vida, à educação, à saúde, a prover os meios de sua sobrevivência de maneira digna e autônoma, a pensar como bem lhe aprouver e a ser capaz de tornar públicas suas opiniões. A liberdade necessária à ilustração é a de fazer uso público da razão, já alertava Immanuel Kant em sua resposta à questão o que é o iluminismo ou esclarecimento. Aufklärung em alemão. Com fina ironia, o filósofo prussiano afirma que esta é a mais inofensiva entre tudo aquilo que se possa chamar liberdade. Se a liberdade de fazer uso público da razão fosse assim tão inofensiva, não seria justamente esta a primeira a ceder diante de governos autoritários. O princípio de universalidade não visa substituir os vários direitos particulares, os ditos direitos das minorias, negros, mulheres, nenhum dos quais, diga-se de passagem, são realmente minorias no sentido quantitativo. Mas antes, complementá-los, aprimorá-los, fazendo com que progressivamente atinjam o grau de abrangência que permita a estes abarcar toda a humanidade sem excluir indivíduo ou grupo. Já o princípio de individualidade afirma que cada membro da espécie humana é único, absolutamente singular e insubstituível. O indivíduo não é o oposto da sociedade, mas seu complemento imediato e necessário, como bem demonstrou o sociólogo Norbert Elias. Os indivíduos e a sociedade não são entidades estanques, mas apenas perspectivas diferentes de uma mesma instância. A sociedade é o resultado, em parte aleatório, do desenvolvimento dos próprios indivíduos. Sendo assim, não se pode dizer que o indivíduo seja um meio para que a sociedade se promova e nem o contrário. Augusto Comte já se espantava ao observar a, citação, regular e constante convergência de uma incontável multidão de seres humanos, cada um dotado de existência diferente e, em certa medida, independente, e, no entanto, incessantemente disposta, em meio a toda a discordância de talento e caráter, a concorrer de muitas formas para o mesmo desenvolvimento geral, sem combinação e até mesmo sem consciência da parte da maioria deles, que acreditam estar seguindo meramente seus impulsos pessoais. Como diz Edgar Morin, é dos diversos egoísmos de milhares de indivíduos que surge a organização social. Para Sérgio Paulo Rouanet, o princípio de individualidade é o ponto para onde convergem as autonomias econômica, política e intelectual. Sua existência deve consistir na capacidade de garantir a sobrevivência sua e dos seus, na possibilidade de participar da vida política de sua comunidade através das formas disponíveis pela sociedade de direitos, inclusive, mas não apenas, podendo votar e ser votado, na livre expressão de suas ideias, sem que sofra quaisquer constrangimentos ou punições. O indivíduo deve ter plenas condições de realizar-se, de vir a ser o que é, de pensar por conta própria, de ser capaz de fazer suas escolhas e tomar suas decisões. Em suma, de ser um sujeito e um cidadão. É o que Kant denomina atingir a maioridade, isto é, deixar de depender dos outros para decidir como agir e pensar. Em princípio,
esta deveria ser uma ambição de cada um dos indivíduos que compõem essa espécie. Na realidade, trata-se de uma tarefa das mais difíceis, que exige mais do que competência e intelecto, coragem. Sapere aude, ousa saber. É o próprio Kant ainda que afirma ser muito difícil e pouco natural a conquista da liberdade e da maioridade. É dele essa passagem que ressoa ainda hoje como de uma atualidade impressionante. Citação. É tão cômodo ser menor, se tem um livro que faz as vezes de meu entendimento, um diretor espiritual que por mim tem consciência, um médico que por mim decide a respeito de minha dieta, etc., então não preciso esforçar-me eu mesmo. Não tenho necessidade de pensar quando posso simplesmente pagar. Outros se encarregarão em meu lugar desses negócios desagradáveis. Fim da citação. Se sou realmente livre, se exerço plenamente o direito e o dever de decidir por mim mesmo sobre meu destino, como mais tarde viria a radicalizar a filosofia existencialista, preciso arcar com as responsabilidades advindas dessa escolha. E aí a coisa se complica. Há a difícil tarefa de pensar. Avancemos agora para o ano de 1941. Muita coisa mudou, mas pouca coisa mudou. O medo da liberdade e o fascínio por um líder, um pai dominador, atingiu o coração da política europeia, dominando Portugal, Espanha, Itália e Alemanha, além de Japão, Rússia, Argentina e Brasil. O Terceiro Reich lança suas garras sobre o continente europeu. O fracasso da Revolução Soviética, as voltas com os expurgos e perseguições do stalinismo, levou os intelectuais de esquerda ao enfrentamento de uma grave questão. Adorno, Marcuse, Benjamin, Reich e outros buscam ajuda nas teorias de Marx, Freud e Nietzsche na tentativa de responder à pergunta: onde foi que erramos? É nesse contexto sombrio que Erich Fromm escreve O Medo à Liberdade. Nele, Fromm retoma a questão da liberdade como sendo um problema econômico, político, social, mas, acima de tudo, psicológico. Por mais que a história moderna tenha girado em torno do esforço de muitos para livrar o homem dos grilhões que o acorrentam, parece haver uma força intensa que impede esse processo de se dar plenamente. Ele levanta uma série de hipóteses para explicar o advento do fascismo: loucura de uns poucos indivíduos, falta de um período suficientemente longo de treinamento democrático de alemães e italianos, astúcia e manha de líderes carismáticos que teriam enganado a população. Ao fim, chega à mesma conclusão de Reich, seu contemporâneo, e de La Boétie 350 anos antes. Aspas. Milhões de alemães estavam ansiosos por abrir mão de sua liberdade, do mesmo modo que seus pais o haviam estado por lutar por ela. Não se trata, portanto, apenas de um processo de hipnose coletiva. A psicologia das massas é mais complexa. Os hipnotizados desejam ser hipnotizados, recusando-se a ouvir qualquer argumento racional que desminta suas crenças. O povo, ou ao menos boa parte dele, e não apenas italianos e alemães, anseia pelo fascismo. E o fato deste anseio ser, em boa parte, inconsciente, não diminui em nada a responsabilidade por essa escolha. A amnésia coletiva que se abateu sobre a Alemanha quando do fim da Segunda Guerra é verdadeira confissão de culpa. O silêncio grita. Gostaria de dedicar esses últimos minutos a analisar brevemente uma obra de ficção futurista, a imaginação criadora capaz de produzir mundos sem fim, experiências diversas da nossa, a nos levar para tempos e espaços muito distantes. Era uma vez um admirável mundo novo. Estamos em 632 depois de Ford, o que corresponderia ao ano de 2540 da era cristã. Após uma guerra de proporções devastadoras, o livro premonitório foi escrito por Aldous Huxley em 1932, uma daquelas crises que abrem um sem número de novas possibilidades, um grupo de cientistas deu início a uma nova civilização, completamente diferente de todas as demais já experimentadas. Nem capitalista, nem fascista, nem socialista, nem anarquista. Trata-se de uma sociedade complexa, programada e tecnocraticamente governada, fordista, funcionalista e, acima de tudo, estável. Do lugar de onde vemos, é fácil descrever essa sociedade como distópica. Talvez este também seja um sintoma narcísico. Sabemos que nosso modelo social é defeituoso, mas na hora de trocar, costumamos ser conservadores e temerosos.
convido os ouvintes a um olhar mais cuidadoso. Para tal, é preciso esquecermos por um momento o modo como fomos educados. Condicionados? Por favor, me acompanhe. No Admirável Mundo Novo, não há classes sociais, mas castas. Não há família, ao menos não no sentido que conhecemos, a família edípica. Não há exploração do homem pelo homem com o fim de obter lucro, mas uma bem estruturada divisão social do trabalho em que cada um tem uma função a desempenhar. Não há desemprego, fome ou miséria. Também não há doença, infidelidade ou feminicídio, racismo, discriminação ou preconceito, depressão, suicídio ou síndrome do pânico. Aqui as pessoas não nascem, mas são decantadas de um sagrado bocal. Muitos são produzidos em série, graças ao método Bokanovsky, misto de fecundação in vitro e clonagem em larga escala. Ford é meu pastor e nada me faltará, ou quase nada. A partir do momento em que são decantadas, as pessoas são educadas, condicionadas, para um amor incondicional para com todos os demais, formando uma grande fraternidade universal, uma só família, um gigantesco organismo, espécie de sonho durkheimiano de solidariedade social plena. Um dos princípios hipnopédicos, repetidos um número calculado de vezes até se tornar verdade, é: todo mundo é de todo mundo, ninguém é de ninguém. Ninguém trabalha para outrem, como na escravidão ou no capitalismo, mas todos trabalham para o bem comum. Todos amam aquilo que fazem e são competentes no seu fazer. Para o horror dos leitores contemporâneos, não há, é verdade, muito lugar para liberdades individuais, principalmente entre as castas inferiores. Liberdade é amar aquilo que se é condicionado a fazer, é outro princípio hipnopédico muito popular. Mas cá entre nós, será que ela existe em nosso velho e primitivo mundo, principalmente entre as ditas classes inferiores? E lá abunda uma coisa de que carecemos muito por aqui: felicidade. Todos são programados e condicionados a amarem o que fazem e a serem competentes em suas funções, todas absolutamente interdependentes e necessárias. Uma das perguntas que saltam aos olhos na leitura da obra de Huxley é: estaríamos aptos a abrir mão de boa parte da nossa liberdade, à la Rousseau, para ter a garantia da estabilidade social e da felicidade para todos? Se em 1984 a distopia orwelliana, o medo, é o grande moderador das atividades sociais, à la Hobbes, num mundo inteiramente paranoico, aqui é a felicidade que se troca pela liberdade. Não há medo de envelhecer, de morrer, de ser improdutivo, de perder o emprego. Não há medo de trabalhos adoecedores, nem de relacionamentos tóxicos. Não há guerra, pobreza, exploração, doença, narcotráfico ou violência policial. Trocar o medo e a liberdade por estabilidade e felicidade para todos não parece uma proposta tentadora? Obrigado. Nós vamos dar início às inscrições para os comentários, para as perguntas. Inicialmente, dá uma informação. Depois dessa excelente exposição importantíssima do Márcio, nós teremos no dia 9 o professor Custódio Almeida, que é o verdadeiro reitor da UFC, não fosse a intervenção ditatorial que foi feita na universidade, e colocando lá o Cândido. E ele vai, então, nos falar sobre a questão da universidade e da universalidade do pensamento. Também eu estava pensando, isso aqui são sugestões, que na sequência nós poderíamos ter, por exemplo, Mardônio falando sobre o mal-estar na civilização, eu já conversei com ele sobre isso, quer dizer, e depois também poderíamos ouvir o professor Manuel Domingos Neto falando sobre os militares no mundo e no Brasil, e a questão militar, principalmente hoje no país. Depois teríamos... Isso é uma sequência que eu estou propondo, que eu ainda vou conversar com o Helder e com a Marúcia. Quer dizer, aí, naturalmente, esperando a opinião de vocês. E depois teríamos, nessa sequência, eu vou ainda conversar com ela, com a Carla também, para ver se a Carla quer fazer uma apresentação sobre a desmentida
né, que é a negação que existe no inconsciente, tanto do ponto de vista social quanto particular. Depois disso aí, também o Valton Júnior, nessa sequência, então, nós tínhamos até pensado que o Valmir poderia fazer uma dessas apresentações, mas ele não queria agora. E o Valton Júnior, então, falaria sobre Macunaíma, situando-a no período histórico correspondente, período da história do Brasil, onde a obra do Mário de Andrade ele tem um trabalho sobre isso. Essa sequência aí é uma proposta, não é nada definido, é só para a gente ir pensando como é que poderia fazer, poderia executá-lo. A minha pergunta para o Márcio é a seguinte: primeiro, como explicar que se luta tanto pela liberdade e parece que, historicamente, o homem volta sempre a sacrificar a sua liberdade? Como é que essa dinâmica pode se explicar só pelos fatores sociais e não colocar a questão no plano da necessidade que o ser humano tem de se submeter, de aceitar a vassalagem, de aceitar o servilismo, porque esse parece ser um movimento que não para nunca, se luta pela liberdade, daqui a pouco as personalidades individuais se submetem a um tirano. Parece que é uma necessidade cíclica, no sentido de aceitar as tiranias. A segunda questão que eu queria falar para o Márcio era assim: até que ponto o inconsciente humano, individual e coletivo, não necessita desse processo de comando, submeter a um chefe, a um comandante, a um tirano, que o reduza à insignificância. Evidentemente, você falou em sadomasoquismo, mas eu queria que você explanasse isso melhor. É isso aí. Em primeiro lugar, eu queria dizer da enorme honra de participar desse grupo, né? É um grupo que é um alento nesses momentos difíceis, tanto nos momentos difíceis da pandemia, mas principalmente nos momentos difíceis de atraso no pensamento que a gente está vivendo hoje, né? E eu quero, assim, parabenizar o Dr. Valton, que eu tenho maior admiração por ele, por essa magnífica iniciativa. Torna aí os nossos domingos muito agradáveis, né, para a gente pensar, para a gente se encontrar, muito interessante. E agradecer aí o Márcio pelas reflexões muito, muito instigantes nesse momento. E eu queria colocar para ele uma questão, já vinha pensando e achei interessante que ele começou falando do iluminismo, né? E eu já venho pensando, assim, que muita coisa que a gente está vendo hoje de absurdos, especialmente daqueles seguidores, né, do Bolsonaro, são ideias pré-iluminismo, né? É um atraso tão grande que eu considero que são ideias pré-iluministas, né? Do ponto de vista até dessa coisa de que todo ser humano goza de direitos, para eles isso não é verdade, né? Só alguns têm direitos, outros não. A questão da universalidade, como, por exemplo, os ataques que estão sendo feitos de maneira sistemática às universidades, que é onde surge o pensamento, né, o pensamento crítico, o pensamento científico, né, onde se produz ciência. Então, esse ataque, em todos os sentidos, às universidades, é no sentido de que as pessoas não pensem, né? E com isso também não arque com as responsabilidades do pensar. Eu queria levantar aí essa questão para o Márcio. Obrigado, gente. Obrigada aí pelo convívio e o aconchego aqui desse grupo, mais uma vez. A outra pergunta é minha, viu, Márcio? Você termina, então, citando lá o
o Admirável Mundo Novo, né? E aí eu fiquei pensando, queria que você pudesse falar um pouco mais qual a sua intenção de colocar esse romance, né, ficcional, né? Se é uma provocação, se você acredita que isso é possível de ocorrer, porque felizmente ou felizmente nós não estaremos lá, né? Vamos lá, obrigado. Bom, obrigado pelas palavras, pelas questões, pelos elogios, tudo, né? Assim, eu gosto sempre de lembrar que não se trata de respostas, né? Nem no texto provocativo inicial e nem agora, né? Não é propriamente perguntas e respostas. Acredito que aqui não é um lugar de arguição e de defesa, né? É um lugar de troca, de intercâmbio, né? Então me sinto bem à vontade para simplesmente compartilhar aqui algumas inquietações e a principal é o título da fala, né? Assim, o que eu queria compartilhar com vocês é a pergunta de por que existe o medo da liberdade, né? Por que nós temos medo de ser livres, o que aparentemente é uma contradição. Eu vou tentar, então, comentar um pouquinho do que cada um falou. O Dr. Valton levanta a questão do sacrifício da liberdade, né? Porque essa é a pergunta essencial mesmo, né? Por que a gente sacrifica a nossa liberdade em nome de um tirano ou de outras entidades, de outras coisas, né? Também, como Kant fala, né? Muitas vezes a gente pode sacrificar a nossa liberdade em nome de um livro, ou de um médico, ou de qualquer outra pessoa que nos diga o que fazer, como agir, né? E o argumento dele é muito simples, né? É uma economia psíquica. Facilita muito o serviço para mim, né? Fica mais fácil se alguém decide por mim, porque, obviamente, eu não preciso arcar com as responsabilidades dessa minha escolha. A gente pode optar por dois tipos de caminho para tentar entender essa questão. Claro, tem mais, né? Mas pelo menos dois eu acho que são razoáveis aí para a gente pensar. Um seria uma via, vamos dizer, naturalista, né? A natureza humana, o homem é assim mesmo, não me agrada muito, né? Acho que não é uma via muito inteligente, porque é demasiado genérica, a gente abre mão da singularidade, acho que se tem uma coisa que, pelo menos nós aqui não estamos dispostos a fazer, é abrir mão da singularidade, né? Do pensamento individual. Então, se eu digo, é da natureza humana, é assim mesmo, todo mundo faz... isso é um comportamento, né? Isso não é uma essência natural de uma espécie. E como todo comportamento, portanto, eu prefiro optar pela segunda via de explicação. Está na educação, está na cultura, está na sociedade, né? Tá no outro, está no campo do outro. Eu acho que, essencialmente, a gente, assim, né, puder tentar esboçar uma resposta para essa pergunta, de onde vem o medo da liberdade, vem da educação, né? Eu acho que, em grande medida, nós não somos educados para sermos livres, nós somos essencialmente educados para repetir, para reproduzir, né? Citei aqui de Soslai o Paulo Freire, porque eu acho que é exatamente essa a ideia, né? Tudo vai depender da educação. Se você é educado para ser livre, você vai ter uma tendência a ser livre, e você é educado a ser oprimido, você vai ser, né, vai ser uma tendência a ter comportamentos de opressão, e o que é pior, né, vai esquecer que isso vem do campo da educação e vai achar que é justamente a primeira resposta. É assim mesmo, é natural, né, é o que o Paulo Freire vai chamar de um certo vitimismo, fatalismo, né? O Inácio Baroca, um psicólogo social que gosto muito, ele fala muito do fatalismo. É assim mesmo, foi Deus que quis, eu nasci assim, eu cresci assim, eu sou sempre assim. E a proposta da educação para a liberdade vem exatamente na contramão dessa perspectiva naturalista. Então, tendo a apostar mais nessa proposta de que, se houvesse uma educação mais propícia à libertação, a gente talvez não tivesse na enrascada em que a gente se meteu várias vezes, né, repetidas vezes ao longo da história. 1941 foi uma e agora outra, né? Então, estamos aqui nós repetindo a história por incapacidade de aprender com as experiências. É claro que falar é muito fácil, né? Assim, como é que seria exatamente essa educação libertadora, né? Enfim, isso aí dá muito pano para a manga, e aí são outras discussões. A Raquel levantou a questão do iluminismo, que é uma questão também que me interessa há muito tempo. Praticamente desde que eu comecei a minha vida acadêmica, lá no mestrado, esse tema já me apareceu. Esse texto do Kant me acompanha desde sempre, eu acho que é um texto fundamental
se chama Resposta à Pergunta, o que é o esclarecimento, que é o Aufklärung. A gente geralmente traduz por iluminismo, e quando traduz por iluminismo já pensa diretamente num período histórico. Por isso eu coloquei essa irônica citação do Hobsbawm, né? Uma conspiração de homens brancos mortos de peruca para justificar o imperialismo. Não é isso, né? Assim, não é para ser isso. E me lembro que quando eu comecei fazendo mestrado, doutorado, pesquisando sobre o iluminismo, algo que me chamava muito a atenção na época, será anos 90, é a pouca importância que a academia dava ao pensamento iluminista. Era como se fosse uma coisa meio descartada, né? Todo o discurso dito pós-moderno é mais ou menos isso, né? Uma maneira de dizer, não, já era, não deu certo, viremos a página. Isso sempre me incomodou muito. Eu acho que, em grande medida, o buraco que a gente está hoje também é tributário desse descarte, né? Desse discurso dito pós-moderno, já passou, vira a página, né? E depois não é à toa que o discurso pós-moderno é criticado, com vários outros autores que vão dizer, não, espera aí, a gente tem que voltar e, né, tem que digerir aquilo ali, não dá para virar a página e falar a modernidade acabou, foi um processo fracassado e vamos para frente, porque a psicanálise sabe muito bem disso, né? O que acontece quando você varre algo para baixo do tapete e ele volta. E acho que é um bom momento, inclusive, então, para a gente resgatar esses valores, né? E não é à toa que eles estão aparecendo aí. Universalidade, individualidade, autonomia, né? É um discurso que precisa, de fato, ser resgatado. Bom, o Helder me provoca com O Admirável Mundo Novo, que é uma obra que eu reputo também absolutamente fundamental. Eu acho que O Admirável Mundo Novo é mais ou menos como o Capital do Marx. Todo mundo fala, mas pouca gente lê. E é um livro que precisa ser lido e precisa ser lido com cuidado, porque é muito fácil você falar, né, como eu digo no texto, é uma distopia. Isso é um descarte, né? Falar que é uma distopia ou falar que é uma utopia é uma bela maneira da gente falar, isso aí, né, é utopia. Ora, utopia, né, diz o sábio Galeano, né, serve para a gente andar, né? Não é o ponto em que a gente chegou, é o ponto onde a gente quer chegar. E distopia seria o ponto onde a gente não quer chegar. Eu gosto do Admirável Mundo Novo, trabalho ele sempre com os meus alunos, faço debates, né, sobre ele, está aqui a Julinha, que não me deixa mentir, e debates sempre acalorados, né, com os alunos de sociologia, justamente porque não é fácil de você dizer simplesmente, né, joga fora, isso aí não presta, né? O próprio Huxley, quando escreve o livro, ele escreve claramente numa tentativa de denunciar, ele deixa evidente que ele não está muito satisfeito com esse modelo social. Inclusive, ele coloca logo no começo criancinhas levando choque elétrico para não gostar de livro, condicionamento, enfim, né, muito negativo, e isso assusta muito os leitores. Mas eu tenho uma leitura mais, enfim, né, discordo do próprio autor, né, em relação a isso. Eu acho realmente o Admirável Mundo Novo levanta problemas muito sérios, muito, muito complexos para a gente, e, de fato, merece uma leitura atenta, porque se por um lado ele realmente ele acaba com boa parte da liberdade, e aí a gente diz, epa, não topo, não quero, né, não aceito a minha liberdade, né? Mas no fundo, cá entre nós, o que a gente chama de liberdade é um valor, desculpe o termo, mas é um valor burguês, né? Liberdade é para poucos, né? Nesse mundo em que nós vivemos, a própria liberdade é um valor exíguo, um valor raro, nem todo mundo tem, quase ninguém tem, eu acho que pouca gente tem, e curiosamente muitos dos que têm não querem ter, né? Preferem abrir mão dela. No Admirável Mundo Novo, de alguma maneira, os tecnocratas de plantão, à la Durkheim, resolveram esse problema, né, de uma maneira a criar uma sociedade extremamente administrada, e nesse sentido, de fato, né, a gente fica muito incomodado lendo o livro, como eu falei, né, porque liberdade para nós é um valor supremo, mas quando você coloca na balança, a quantidade de problemas que o Admirável Mundo Novo resolveu é muito grande, né? Muito grande. Exploração do homem pelo homem, medo da morte, da doença, do desemprego, enfim, né? Como eu listei aqui, né? Inúmeros desses medos que nós sentimos a todo momento. De fato, se você entrar na viagem do Admirável Mundo Novo e imaginar a vida como se você fosse um deles,
É porque também é outra coisa que eu sempre falo quando a gente está debatendo com os meus alunos, né? O seu problema, o nosso problema para debater o Admirável Mundo Novo é um problema de condicionamento. A gente não foi educado para viver lá. Então, a gente está analisando. É como pedir para você ir para a Idade Média. Alguém que vivia na Idade Média, muito provavelmente, se for dada a proposta de viver numa sociedade como a nossa, vai dizer, está maluco, socorro, Deus me livre. Então, é mais ou menos a mesma coisa, né? Quando a gente, talvez seja um sintoma narcísico, né? Como eu falei, quando a gente se vê diante de uma possibilidade de mudar para uma sociedade completamente diferente, com uma educação absolutamente diferente da nossa, as nossas resistências gritam. E eu acho que é para ser assim mesmo, né? Não é para você dizer, então vamos lá e vai dar tudo certo, vai ser ótimo, vai ser lindo. Mas eu acho que é uma maneira muito... Eu, particularmente, gosto muito de ficção científica. Eu levo ficção científica muito a sério, né? Não é para ser descartado como... é ficção. Não, é produção humana, né? Ela serve para a gente pensar tanto quanto a filosofia, tanto quanto a religião, enfim, né? É uma produção humana de uma riqueza inimaginável. E acho realmente essa obra do Huxley impagável, assim, né? Não conheço nada parecido em nível de complexidade, porque ele imaginou uma sociedade, de fato, muito, muito diferente da nossa, né? E toca nesse ponto fundamental, que é isso, a gente estaria disposto, né, a la Rousseau, a abrir mão de boa parte da nossa liberdade para ter uma sociedade mais justa, mais igualitária, mais feliz, né? É uma proposta que ele lança, né? Assim, uma proposta realmente concreta, não é do campo da abstração, né? Vamos, né, encontrar uma sociedade mais justa, mais igualitária. Não, ele propõe, de fato, né, de forma concreta, a realização desse tipo de sociedade. No entanto, há que se abrir mão de muitas coisas. Então, acho que essa é a pergunta que ele faz, né, e que eu lanço aqui também. Até que ponto a gente está disposto a abrir mão do nosso conforto, da nossa comodidade, da nossa liberdade burguesa para conseguir uma sociedade de fato, mais justa, mais igualitária, mais fraterna, né, essencialmente, né, de fraternidade universal e não apenas de laços familiares restritos, né, a essa noção de família que a gente conhece. Acho que é isso. Márcio, realmente é confortável a gente ficar diante de um texto como o seu, porque é mais poético do que cartesiano, rapaz. Você fez uma poesia aí no começo maravilhosa, né? E levanta tanta coisa, ele é tão rico que é difícil a gente escolher o que comentar. Ele abre tanta perspectiva de discussão que a gente fica perdido no emaranhado de coisas boas, sem poder escolher prioridades. Mas eu vou tentar. Vamos começar pelo Aldous Huxley, né? Existem os personagens do livro que tentam fugir do Admirável Mundo Novo. Eles no final, lá pelos últimos capítulos, parece que eles, não sei se eles conseguem sair do Admirável Mundo Novo para fazer uma nova comunidade ou não. Um casal, se eu não me engano, eles estão envolvidos também do ponto de vista amoroso, mas existe isso aí. Aí eu queria que você comentasse isso, a saída do Admirável Mundo Novo dessas pessoas que não se acostumaram com aquela sociedade. Bom, mas... E ele me lembra também os fóruns sociais mundiais. Um novo mundo é possível, né? E todos nós acreditamos nisso. Um novo mundo é realmente possível. A história não acaba como aquele japonesinho falou lá, né? Que a história acabou no capitalismo. Não acaba. Ela vai para frente, está entendendo? E o Admirável Mundo Novo é uma prova disso. Tá? Eu perguntaria se os fóruns sociais mundiais, avançando como eles vinham, e eu participei, inclusive, de um lá em Porto Alegre, onde estava o Lula, onde estava o pessoal da esquerda, bem unido. Tal. Esses fóruns, eles seriam uma ferramenta para a gente realmente sair para a construção de um mundo diferente. Um novo mundo é possível, não é? Bom, essa é a minha primeira reflexão. A segunda reflexão é sobre a Revolução Francesa, da qual você é especialista. Essa liberdade guiando o homem, como aquele quadro, né, com aquela mulher maravilhosa, linda, desnuda, levando a bandeira da liberdade, ela é a própria liberdade, a liberdade guia
povo. Essa liberdade, ela é tolhida pelos nossos dogmas, ela é tolhida por uma sociedade que nós criamos, que o Homo sapiens criou, e não consegue fazer com que haja brechas para que essa liberdade ela se apodere de uma mente completamente voltada para o que a Etienne falou lá da servidão voluntária. Essa é a minha questão. Você teria que resgatar o final da Revolução Francesa, porque a gente talvez ainda viva, talvez a gente ainda esteja vivenciando, né, aquele clima revolucionário de 1786, né, porque ele não findou. Com as lutas pelo socialismo, a gente ainda levante a bandeira de uma liberdade socialista, é uma segunda coisa. E uma terceira é sobre a educação. A educação realmente tem sido na humanidade a correia de transmissão, né, isso desde que a gente é neném até a gente sair da universidade, ela tem sido uma correia de transmissão colocada na família e no mundo exterior à família, para que a gente chegue a ser pensante do jeito que a gente é pensante hoje. E aí entram as questões também ideológicas. Se a gente tem uma postura mais ideológica à esquerda hoje, isso se deve, de alguma forma, mais à educação do que à percepção que a gente tem desse mundo injusto. É uma terceira reflexão. Desculpe se eu me alonguei. Muito obrigado. Eu vou agradecer a possibilidade dessa presença aí na pessoa do Helder. Sintam-se todos contemplados. É uma alegria ver e rever tantos amigos. Eu queria que o Márcio tematizasse uma questão que me surgiu agora, né? Eu lembrei que no livro Manuelzão e Miguelin, do Guimarães Rosa, na edição que eu tenho, lá pela página 86, 87, o menino Miguelin se coloca várias questões morais, né? E eu queria trazer, então, essa questão da vassalagem, né, como foi bem comentado, dessa tendência ao servilismo, né, o que ela tem com essa questão da formação moral do homem que eu vou colocar. O Guimarães, né, o narrador melhor nos diz aqui, quando é que a gente sabe que uma coisa que vai não fazer é mal feito? Depois o menino Miguelin pergunta para a mãe, o que a gente faz, se é mal, se é bem? Ver quando é que a gente sabe? Depois ele pergunta para o vaqueiro, né, mal feito, como é que a gente se sabe? E a primeira questão ele dirige ao irmão dele, Dito, né? Ele diz, como é que a gente sabe certo como não deve de fazer alguma coisa, mesmo os outros não estando vendo? Eu estou trazendo essa questão de como o homem descobre, né? Descobre o que é certo e errado, e aí eu estou entendendo, portanto, que estou tomando aqui como referência meus vários amigos de faculdade que eu conheci lá em 1977 e tantos outros que eu vejo agora, né, mas já não participo dos grupos, né? Como que eles acham que é certo tudo que, por exemplo, nós aqui estamos entendendo como errado? Quer dizer, a filiação a uma linha de pensamento autoritária, excludente, claramente desrespeitosa, que estava inscrita, né, para finalizar esse pensamento, em todos os comportamentos, né, do sujeito que venceu as eleições. Quer dizer, não há, evidentemente, nenhuma natureza de engano sobre a verdadeira essência, né, do que se nos apresentava lá atrás. E muitos deles, então, tomaram essa opção moral e muitos deles ainda defendem. Então, agora vem a minha questão, Márcio, queria que você me ajudasse a pensar ainda, porque eu estou tomando o Educação para a Liberdade, infelizmente, já faz muito tempo, foi na época do meu movimento estudantil, né, como pedagogia do oprimido,
Foram 2 livros basais, mas nós estamos falando do início dos anos 80. Mas eu queria fazer uma provocação dizendo que a educação tomada como dimensão escolar, ela me parece absolutamente tardio para o problema da liberdade. Qual é a minha justificativa? Eu vou pedir permissão aos psicólogos aí para entrar na seara dele, os psicanalistas, né? E estou tomando como referência uma leitura antiga que eu fiz do Yves, não sei como pronuncia isso, do Yves Détaille, né? No Moral e Ética, Dimensões Intelectuais e Afetivas, e também no livro Crise de Valores, Valores em Crise. Ele vai dizer que a formação moral do homem ela é de fora para dentro. E aí eu tomo alguns conhecimentos da psicologia. Por exemplo, quando um bebê de 1 ano de idade ele quer colocar o seu dedo numa tomada, alguém vai o proteger, e essa proteção ela pode ser em tons autoritários, em tons que a desautorizam, em tons de submissão, em tons de servilismo, né? Ô menino danado, você não coloque a mão, e daqui a pouco o menino quer atravessar a rua, quer entrar na piscina, quer ir à cozinha, e os seus cuidadores principais têm que dizer para ele, e, portanto, para que ele internalize aquilo como proteção, mas que ele efetivamente ajuste um novo comportamento a partir deste processo de ensinamento. Então, se no início, tomando isso como verdadeiro, se no início a formação moral ela é de fora para dentro, no sentido de que uma criança deve reconhecer nos seus cuidadores de referência, os seus protetores, a sua base de segurança, de confiança, e a partir da qual ela se sente totalmente confortável em obedecer, em seguir as recomendações. Algumas experiências cuidadoras se revelam profundamente autoritárias ou desautorizativas, né? No sentido em que um pai e uma mãe, ao querer educar, ao querer discernir para a criança aquilo que ela ainda não pode fazer, o que é certo e errado, na verdade, lidam com mecanismos de linguagem que desautorizam a criança, reduzem a criança a essa condição servil. A minha pergunta, portanto, é se esse sentimento de obediência aos pais, porque são deles em que eu confio, né, por demonstrações ao longo, por exemplo, do 1º ano, de que se eu não podia fazer nada por mim, e esse alguém que fazia, esse alguém merece confiança, eu me sinto seguro com essa criança. Tomando, então, isso como referência, esse processo aí não levaria a até o Adler, acabei de ver aqui no livro, tem essa citação de que nós somos uns seres com algum sentimento de inferioridade, né? Então, uma criança nessa relação com o pai poderia assumir, poderia compreender que a relação dela com o mundo é essa relação de inferioridade, onde a autonomia dela está sendo sempre autorizada por um outro, na medida em que esse outro a considera. E para finalizar aí, mesmo a título de provocação em relação... Eu estou defendendo, portanto, que o problema do servilismo ele é antes da idade escolar. Eu estou defendendo, portanto, que ele se situa no âmbito do conceito de formação moral do humano, segundo essas teorias psicológicas. E eu vou entrar agora particularmente no campo da política para justificar, mais uma vez, esse foco, né, no início da vida, ou seja, todas as nossas iniciativas que se destinem a mudar mentalidades, a mudar estruturas políticas que desconsideram o que eu vou acabar de citar, me parece que serão infrutíferas. A citação não é minha. A citação é do antropólogo Luiz Eduardo Soares, num texto que muitos de vocês devem conhecer, A Esquerda e o Novo Lugar do Indivíduo. O que diz o Luiz Eduardo Soares já no 1º parágrafo? Ele diz: do meu ponto de vista, a esquerda
é o campo político daqueles que não aceitam desigualdades, que se projetem sobre os potenciais de desenvolvimento das crianças. Ele está querendo dizer, portanto, né, que nós sabemos sobre o impacto que a primeira infância tem na formação psicológica, na formação moral do homem, e eu diria agora, pelo debate que nós estamos tendo do servilismo, do fascínio pelo fascismo, né, se não seria, então, no bojo dessa formação moral, com seus cuidadores de referência, que estaria aí a base para o servilismo, tomando como base o que alguém comentou, acho que o professor, o doutor Valton, se não me falha a memória, que ao longo da história estamos recorrentemente voltando a uma concepção de vassalagem, de servilismo, de negação da nossa autonomia. Então, a minha questão é sobre a primeira infância. Muito obrigado, gente. Muito bem, então vamos lá. Queria agradecer de novo as questões, né, do João César e do Álvaro, e vou aqui tentar sintetizar aqui algumas coisas. O João César fala sobre saídas para o Admirável Mundo Novo, linhas de fuga para essa sociedade. Eu acho a construção do romance do Huxley absolutamente genial. Vou tentar aqui, né, sem dar muito spoiler, na verdade é muito mais um convite à leitura, né? Realmente é um livro que merece ser lido para quem não leu, e para quem não leu, e merece ser relido por quem leu. Curiosamente, o livro começa, assim, a história, o romance acontece porque tem uma falha no sistema. É justamente porque o Admirável Mundo Novo não é um mundo perfeito. Se ele fosse um mundo perfeito, não tinha romance, porque não tinha enredo, não tinha, né, coisas acontecendo. O que acontece, basicamente, para dar início a essa história, é que uma enfermeira descuidada deixou cair álcool no que se chama de pseudo-sangue de um alfa mais. E ele saiu meio feioso, meio baixinho, meio corcunda, e, portanto, inadaptado, né? Então, como ele está inadaptado a esse mundo, essa sociedade, ele olha para ela com um olhar estranho. E como ele é o protagonista, o leitor aprende a ver o mundo a partir do olhar, não só dele, claro, mas, né, tem outros vários personagens. Aí, né, eu só queria dar algumas provocadas aí sobre essa história das saídas, né? Porque um dos eventos que acontece é que esse personagem, esse alfa mais defeituoso, ele acaba visitando o que se chama de uma reserva dos selvagens, que é basicamente o que sobrou do mundo depois da guerra. Somos nós, basicamente, sem tecnologia, né, daqui a 600 anos, o que sobrou desse mundo, né? Então é um mundo caótico e tal, eles chamam de reserva dos selvagens. E ele tem um encontro com um outro personagem que é criado lá nessa reserva. E aí entra um outro olhar para a sociedade do Admirável Mundo Novo. Então, na verdade, o Huxley ele enche de críticas esse mundo, né? Ele é muito crítico. E aí a gente aprende, né, ao longo do texto, e eu não coloquei no meu texto de provocação, né, de propósito, mas, de fato, tem muita coisa que não tem lá no Admirável Mundo Novo e que talvez os colegas aqui vão sentir falta, como, por exemplo, filosofia e arte trágica. Né? Não tem tragédia, não tem, né? Se não tem medo da morte, se não tem, né? Não tem Shakespeare. Curiosamente, a frase Admirável Mundo Novo é uma frase do Shakespeare. Né? O título do livro ele pega do Shakespeare, justamente porque essa é uma sociedade em que não há Shakespeare, não há tragédia. Né? Então, se a gente quiser viver lá, né? Outra coisa que a gente vai ter que abrir mão, além de boa parte da nossa liberdade, é esse gosto pela arte trágica. E isso, de fato, né, talvez seja algo que a gente não esteja disposto a abrir mão. E no final do livro, aí realmente eu não vou entrar em detalhes, sugiro mesmo a leitura, tem um tribunal que acontece onde tem um diálogo fantástico, em que esse personagem que vem da reserva faz um libelo em defesa da dor. Né? Eu exijo o meu direito de sentir dor, não podem me privar desse... Né? Eu quero a tragédia, eu quero a dor, eu quero Shakespeare. Só que é claro que as palavras somem no vento, porque ninguém ali entende o que ele está falando, sequer é capaz de compreender. Né? Imagine como é que uma sociedade como essa vai entender o Otelo, né? Alguém que se mata ou mata o outro por causa de uma traição, ou Romeu e Julieta, enfim. Né? Bom, então é isso. Né? Uma sociedade, entre aspas, perfeita nesse sentido, não tem espaço para tragédia. Então, desculpe aí, mas é outra coisa da qual a gente vai ter que abrir mão se a gente quiser viver lá. E o John, esse personagem chamado Selvagem, acaba realmente não aguentando e pede para sair. Né? Ele, de fato, encontra aí um
um campo de fuga e não suporta viver lá. O Bernard, né, que é esse alfa mais, aí é um destino mais complexo, enfim, não vou entrar aqui em detalhes, mas vale a pena a leitura, né? Vou deixar aí para cada um decidir o que se faz. Outra coisa que o João César comentou, que eu acho muito interessante, é esse tema do fim da história, né? E, de novo, o Admirável Mundo Novo não é o fim da história, né? Não é essa sociedade perfeita nesse sentido, né? De completamente fechada e que não está aberta para nenhuma novidade. Ela está aberta a novidades, a desenvolvimentos, inclusive científicos, né? É uma sociedade em constante evolução tecnológico-científica, nesse sentido, né, semelhante à nossa, e é uma sociedade em que se tenta se aprimorar o tempo inteiro, melhorar cada vez mais, né? Portanto, não acho que o termo fim da história seja apropriado para descrever esse mundo. Outra questão que o João César levanta é sobre a Revolução Francesa, né? E aí eu recorro ao Erich Fromm, né? O começo do livro dele, O Medo à Liberdade, ele fala justamente não sobre a Revolução Francesa propriamente, mas ele fala sobre esse fenômeno muito curioso, Marx também, né, remete a isso, que é o fato de que, num determinado momento histórico, uma classe social, que a gente chama de burguesia, se tornou classe revolucionária, né? Quer dizer, se tornou uma classe que empenhou a bandeira da liberdade, né? E esse quadro do Delacroix, né, é emblemático nesse sentido, né? A liberdade nua guiando as massas. E acredito, inclusive, que boa parte da burguesia tinha, de fato, esse desejo originário. Só que a gente, da onde a gente vê, né, do lugar onde a gente olha, a gente já consegue ver que não deu certo, né? E o Fromm fala sobre isso, né? A burguesia de classe revolucionária se transforma em classe conservadora, né? E aí, a partir de um determinado momento, ela diz: liberdade, beleza, mas só para a gente, né? É como diria o não ilustre Romero Jucá, precisa delimitar isso daí, né? Então, a burguesia deu uma delimitada nisso daí, e aí agora a liberdade é só para a galera que entrou. Não serve, né? Não nos interessa. Outra tentativa foi justamente o socialismo, né? Tentar expandir essa liberdade não para uma classe, mas para todas. Também, até agora, pelo menos, não deu certo. Dizem os pessimistas que nunca dará. Não gosto muito desse determinismo, né, histórico. Eu ainda sou dos que torcem para que dê certo. Não vai ser a revolução socialista, tal como se imaginava, mas sabe-se lá o que vai ser. Mas eu acho que esse germe, né, essa chama do socialismo, que é a grande contribuição, né, do Marx e dos outros socialistas ditos utópicos, não é nem tanto a realização histórica do projeto, é colocar a minhoca na cabeça das pessoas, né? E se a gente conseguir imaginar uma sociedade em que a liberdade não seja apenas uma conquista de uma determinada classe, de um determinado grupo, mas que ela possa, de fato, se expandir por toda a humanidade, né? Então, é um ideal iluminista desenvolvido, né, em toda a sua radicalidade, né? Levar esse pensamento, né, à sua última possibilidade, à sua última configuração. O Álvaro, meu querido pediatra, eterno pediatra e amigo, traz o Miguelin, né? Miguelin é tudo de bom, não vou nem, enfim, né, que dizer sobre Miguelin. Mas ele levanta, né, questões extremamente interessantes, né? Porque ele é uma criança, né? Ele é um adolescente, um garoto, né? Ele não é um adulto, e ele levanta exatamente esse tipo de problemática, né? A problemática moral, né? Eu diria que o Miguelin não tem medo, né? Não tem medo da liberdade, né? Mas ele é exceção, desculpe aí, mas, né, a maioria dos Miguelins por aí não se pergunta esse tipo de coisa. Como é que a gente sabe se o que a gente faz está certo ou está errado? O Kant já disse isso, né? A maioria da galera não vai se perguntar isso. Mandou, eu faço. E ele, como, né, da estirpe dos inquietos, né, como acho que somos aqui, não se acanha, né, e não aceita resposta dada. Então, ele faz essas perguntas, né, com a poética maravilhosa do Guimarães Rosa, mas não responde. E quem sou eu para responder? Né? Eu não tenho também a resposta. Como é que a gente sabe se o que a gente faz está certo ou está errado? Acho que realmente cada um tem que descobrir na sua própria análise ou no seu próprio percurso, ou sabe-se lá onde for, se o que a gente faz está certo ou está errado. Uma das boas maneiras de descobrir é quebrando a cara, né? Geralmente é a posteriori, né? Quando a gente faz e vê que não dá certo, a gente fala, opa, né? Deu merda.
E isso se chama aprendizado, né? Como diz o Milor Fernandes, meu guru espiritual, errando é que se aprende a errar. Errando é que se aprende a errar, né? Você não vai aprender a ser perfeito, você vai aprender a errar melhor, errar de outras maneiras, né? E acho que não é à toa que a gente chama de questões morais, porque são questões, não tem resposta dada, não tem resposta certa, né? Tem mais pergunta do que resposta. E o Álvaro levanta um problema que eu acho que ele responde muito bem. A educação escolar, eu acho que ela não é só tardia. Infelizmente, ela contribui para o discurso da servidão. Em grande medida, você aprende em casa a obedecer e, muitas vezes, apenas a obedecer, e a obedecer simplesmente por quê? Porque eu estou mandando, que é o argumento de quem não tem argumento. Obedeça porque eu sou seu pai, porque eu sou sua mãe. Não é porque você vai morrer eletrocutado, é porque eu estou mandando. Porque, muitas vezes, claro, né, quando é o caso de morrer eletrocutado, é relativamente fácil você encontrar justificativa, mas para várias outras vezes que você obriga o seu filho a obedecer, como você não sabe por que você está mandando, é simplesmente porque você é a instância superior, você diz, obedeça porque eu sou seu pai, aquele discurso moralista barato, enquanto você estiver debaixo do meu teto, quem manda aqui sou eu, que, na verdade, nada mais é do que um discurso de reforço de moral, né, de moralismo. E, nesse sentido, eu gosto muito, muito, muito de uma expressão do Winnicott, em que ele fala da mãe suficientemente boa. E adoro essa expressão, né, porque eu sempre falo que a mãe suficientemente boa, ela também tem que ser suficientemente ruim, porque se ela for totalmente boa, a criança não sai da barra da saia. E se ela for ruim demais, a criança não vira criança, vira um psicótico. Então, para ela virar gente, para ela virar sujeito, a mãe, o pai, o outro, né, o social, tem que dosar a hora de ser bom e a hora de ser ruim. E, por outro lado, a criança, quando vai crescendo, precisa ser rebelde, né? Ela precisa ser um pouco miguelim. Se a gente não permite que a criança seja um pouco miguelim, ela vai ser simplesmente vai ser outro cidadão servil, né, prestes a votar no Bolsonaro. E, nesse sentido, a educação escolar, ela é realmente, eu acho, tardia e, muitas vezes, pior do que tardia, né? Ela mais atrapalha do que ajuda. E aí, eu vou voltar aqui para uma questão que o João César, né, levantou, e eu acho que dá para amarrar bem, entra a universidade. A universidade pode ser o lugar da salvação da lavoura e pode ser o lugar do enterro dos burros, definitivo. E isso é muito, muito lamentável, né? Assim, a universidade, que deveria ser o espaço da criticidade por excelência, o lugar do pensamento livre, esclarecido, iluminista e crítico, muitas vezes não é. E digo isso com um lamento muito grande, porque é o meu espaço de atuação. Eu atuo na universidade, acho que o meu papel como professor universitário não é dar aula, dar matéria, né? Mas, como eu digo sempre para os meus alunos, o papel do professor não é tirar minhoca da cabeça dos alunos, é botar mais minhoca lá dentro. E costumo ouvir com muita frequência, infelizmente, que não é isso que acontece em geral, né? Geralmente, a universidade acabou se transformando numa espécie de continuação do ensino fundamental e médio, dito de ensino superior, né? Mas ela, em alguma maneira, perdeu não, né? Eu espero que não tenha perdido, honestamente, mas, em grande medida, ela abre mão dessa vocação crítica para formar mão de obra para o mercado de trabalho. E, nesse sentido, é servidão voluntária do berço ao diploma universitário. E aí no mestrado é que você vai ser livre. Mentira! Muitas vezes no mestrado você vai só reproduzir aquilo que o seu orientador mandou e blá, blá, blá. E como você já está acostumado mesmo, vai até o doutorado, assim, e é triste, né? Mas eu acho que isso é uma coisa que a gente precisa, de fato, endereçar e precisa assumir, né? A escola tem esse papel e a universidade, mais do que nunca, tem esse papel de estimular a criticidade, mas não sei se é isso, né? Não sei se ela realmente cumpre esse papel na medida em que deveria. Eu acho que, na maioria das vezes, ela virou também refém do pensamento neoliberal, que tem que entregar a mão de obra de bandeja para o mercado de trabalho, e aí de lambuja acaba saindo, né, eleitor de tudo que é candidato que você possa imaginar. Bom dia, Márcio, muitíssimo obrigada. Tuas reflexões, né, assim, abriram assim uma rede de desdobramentos de pensamentos ao te ouvir, né? Assim, uma fala linda, potente, com articulações maravilhosas. E aí eu me permiti ficar brincando junto com você nos argumentos que
que você trouxe, né, no que me fez pensar. Eu fiquei pensando se o medo da liberdade não seria o medo da sexualidade. E aí eu fiquei pensando, assim, aí me trouxeram vários textos. Me trouxe o texto do Freud, de 1919, que é depois da Primeira Guerra Mundial, né, que ele fala lá, bate-se numa criança, onde ele vai trazer esse lugar, né, do que a gente vai pensar como um sadismo erógeno e que vai trazer um marco estruturante, digamos assim, na fantasia humana, né, relacionada à questão da culpa, como vinculada a esses processos e trazendo os desejos edípicos, né, incestuosos. E, ao mesmo tempo, essa equivalência entre o lugar de ser espancado e de ser amado. Né? E aí, eu fiquei pensando na tua fala, como é que a gente tem hoje, que recursos a gente tem, por exemplo, na cultura, para lidar com esses paradoxos da relação entre o amor e o ódio, que isso fica muito demarcado, principalmente aqui, nesse momento brasileiro, onde a gente observa o tempo todo a presença de fantasias de conteúdos sexuais sendo expressos em todos os lugares, né? Não somente na fala, usando o termo da Teresa, do despresidente, né? Que está o tempo todo fazendo alusão a fantasias de conteúdo sádico, de conteúdo anal, das perversões mais diversas, como a gente observa esse gozo, né, que foi legitimado, desse gozo em relação à morte, desse gozo em relação ao ódio e sem nenhum freio da lei. E aí, ao mesmo tempo, quais são as saídas que a gente tem para lidar com essa intensidade da sexualidade, né? A gente tem, que é o que a gente faz nas nossas relações íntimas, né? Porque, assim, nós não desejamos só coisas boas, nós desejamos coisas terríveis. E aí é a dimensão dos acordos, é a dimensão dos diálogos, é a dimensão dos consensos, é a dimensão da possibilidade de pensar. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem uma estrutura educacional, como você já colocou muitíssimo bem, que, a meu ver, é um dos lugares mais violentos e perversos que a gente encontra, né? Quando a gente entra nos espaços educacionais, de educação infantil, o ensino médio, a universidade, é um lugar onde eu acho que as fantasias perversas, elas imperam, disfarçadas de formas muito sutis e às vezes muito escancaradas também. A gente observa, tem coisas muito boas, obviamente, no cenário educativo, protetivo, incrível. Mas é onde a gente observa também a existência, né, de condutas violentas, perversas, que muitas vezes mantêm o sujeito numa posição infantil, submissa, para não pensar, como atrelado mesmo àquelas fantasias que o Freud já traz em 1919. Uma outra coisa que a tua fala me trouxe para pensar foi um livro do Skinner, Walden Truth, né, que obviamente não tem nenhuma beleza literária e não tem nenhum traço de genialidade como o do Huxley, né, mas é interessante porque o texto do Skinner, que é de 1949, aí, né, pós Segunda Guerra Mundial, ele traz essa ideia de um mundo, né, de um mundo que funcionaria bem bonitinho, e ele vai dizer que a liberdade é uma ficção explanatória, porque obviamente ela exclui toda a dimensão da sexualidade. Em todos esses universos ficcionais, desses mundos perfeitos, um elemento que está sempre sob controle é a sexualidade. E, ao mesmo tempo, é quando a sexualidade ela aflora, seja porque alguém se apaixona por alguém não pode viver um romance impossível, que esse mundo ele é posto em xeque, né? Me veio como exemplo disso o Show de Truman, onde parece muito emblemático também essa tentativa de uma organização social controlada, mas que tem que manter de fora essa dimensão da sexualidade, essa dimensão que pode ser o elemento desorganizador. Então, isso é paradoxal, porque ao mesmo tempo que é um elemento desorganizador, é ao mesmo tempo um elemento organizador, se a gente consegue manter a articulação entre a pulsão de vida e a pulsão de morte e a possibilidade de pensar sobre os desejos terríveis que nos habitam, né? Não mediados unicamente pelo campo da moral, mas principalmente pela dimensão reguladora da ética, né? Não sei se eu me fiz entender o que é que você pensaria sobre isso, se o medo da liberdade não seria o medo da sexualidade. E te agradecer muitíssimo pelo que você me fez pensar.
Obrigada. Bom dia, colegas. Eu queria só fazer alguns comentários e queria ouvir o Márcio sobre isso também. São 3 considerações. A primeira, Márcio, é o seguinte: o Michel Foucault, fazendo uma reflexão que eu considero muito singular e distoante da maioria dos pensadores no campo da sociologia, da filosofia política, da ciência política, ele disse que os liberais e depois os neoliberais também inventaram uma coisa ao mesmo tempo assustadora e fascinante, que é governar e dominar os indivíduos, não atentando contra a liberdade, ou seja, cerceando a liberdade dos indivíduos, mas justamente criando e modulando a liberdade. Quer dizer, o argumento de Foucault é muito interessante, porque ele diz o seguinte: é mais fácil você dominar e governar os indivíduos que se acham livres, que se consideram livres. Então, a produção dos indivíduos na modernidade, todo indivíduo tem que ser educado, formado, subjetivado, para que se sinta livre. E é nessa medida em que ele se sente livre que é mais fácil governá-lo. É justamente dessa maneira que é mais fácil dominá-lo e governá-lo. Então, eu queria saber o que você acha dessa tese aí do Michel Foucault. A segunda observação, a respeito do que você falou da universidade. Eu concordo com você, o meu diagnóstico hoje do que é a universidade, infelizmente, eu sou muito cético, acho que a universidade que eu passei a amar, que me formou, eu sou da sua geração, a gente é da mesma época, a gente fez a universidade na mesma época, eu acho que essa universidade está indo embora, ela está cada vez mais se apagando, se esfumaçando, porque o incentivo ao livre debate, à experimentação, à invenção e ao exercício da crítica, isso está indo embora. Então, num espaço que deveria cultivar o dissenso, a discussão produtiva, os problemas, muito mais do que as soluções e as respostas, nós estamos habitando uma instituição agora que se caracteriza cada vez mais pela produção de consensos razoáveis, alimentando novos jargões, novas palavras de ordem, e uma delas, talvez a principal, é a questão do desempenho. Todo professor, com seus orientandos no mestrado e no doutorado, a questão é se são produtivos ou não. Quantas obras, capítulos de livro, artigos em periódicos científicos estão produzidos ou não. A qualidade disso que é produzido é deixada de escanteio. Ninguém mais pergunta sobre isso. Então, o negócio é ranqueamento, né? E eu acho que isso é uma maneira de acabar com a universidade. Então, assim, a liberdade da crítica, até ela fica sendo mal vista. O professor que tem o hábito de criar problemas, de problematizar as situações, ele vira um encrenqueiro. Ele passa a ser mal visto, porque lá vem o sujeito fazendo birra de novo. Está chegando a esse paradoxo que eu acho, assim, horrível. Então, assim, nós estamos quase que proibidos de pensar na universidade hoje. Isso é uma coisa que me assusta muito. Queria saber o que você pensa. Helder, obrigado. Você é o escudo protetor aqui, porque 3 dessas ninguém consegue. 3 intervenções com 3 questões cada uma. Os caras mandam ver aí, tá vendo aí? Eu me lembrei da terceira. Posso aproveitar e falar logo? Não, é o seguinte... É outro paradoxo curioso. A gente enaltece tanto a liberdade, a gente fala dela com tanta uma coisa elogiosa e tudo. Mas vocês já perceberam uma coisa interessante? A gente costuma criticar, desqualificar ou infantilizar as pessoas que insistem em exercitar práticas de liberdade. Né? Vocês lembram da minha fala quando eu falei do Michel Foucault? Que para mim não existe liberdade, existem práticas libertárias, certo? Ora, as pessoas que insistem nessas práticas libertárias, o João César, minutos atrás, falou do Fórum Social Mundial, outro mundo é possível. Pois bem, então vamos inventá-lo, vamos experimentá-lo. O que seria um outro mundo possível que não fosse esse, desse capitalismo neoliberal selvagem, dessa alienação? Aí as pessoas que partem para experimentar e inventar formas outras de existência, eu fico impressionado como às vezes eu vejo as pessoas desqualificando ou infantilizando essas pessoas que insistem nessas práticas. Ah, não cresceu ainda. Ah, não caiu na real ainda. São uns eternos enfants. Está entendendo? Parece que não saíram dessa condição de infantilidade. Coisas ditas por pessoas que prezam a liberdade. Que história é essa, Márcio? Me ajuda a pensar isso daí. Eu vou começar pelo fim, Silvinho. Essa frase aí me lembrou
aquela frase terrível que eu acho que é do Churchill, ninguém sabe direito se é ou não, né? Em que ele fala que não é um socialista aos 20 anos quem não tem coração e não é um capitalista liberal aos 50 quem não tem cérebro. Eu gosto muito de participar de um grupo que tem mais coração do que cérebro, né? Em que o afeto enfim, né, a preocupação com causas sociais ainda é mais importante do que simplesmente aderir a um sistema injusto e perverso. Então, eu gosto muito fazer parte desse grupo, né, dos infantis, dos birrentos, dos chatos, enfim, né, dos incômodos, dos intrusos, diz o Danziato, né? O Danziato tem um grupo de pesquisa dentro da universidade que chama os intrusos. Está ótimo, não precisa dizer mais nada. Vou começar com a Alessandra, né, a nossa vereadora, deputada e agora já senadora. Muito boa essa questão, né, do medo da sexualidade. Eu acho que encaixa perfeitamente, né? Eu acho que medo da sexualidade tem tudo a ver, e é para ter medo mesmo, né? Eu penso muito, por exemplo, que conservadores, moralistas, bolsonaristas, o nome que se queira dar para essa corja, morre de medo de sexualidade, não é à toa, né? Analisa o discurso do cara que você vai ver como ele morre de medo, né? Ele está sempre morrendo de medo que vão enfiar alguma coisa no buraco dele. É isso, e é para ter medo mesmo, né? A sexualidade ela é amedrontadora e apavoradora, principalmente quando ela foge ao controle, né? Então, claro, não é à toa que o discurso social vai tentar moralizar a sexualidade, colocar lá dentro da caixinha bonitinha, direitinho, menino azul, menina rosa, né? Porque senão a coisa foge ao controle. Fugiu ao controle, babau. Me lembrei, quando você estava falando, do texto do Herbert Marcuse, Eros e Civilização, em que ele faz um belíssimo apanhado de como a sociedade capitalista, não é o termo que ele usa, mas, enfim, né, vampiriza, enfim, né, escoa essa energia sexual, ele chama de mais repressão, né? Existe um grau de repressão necessário para a vida social. E é claro que existe, né? Você mesma falou, desejamos coisas terríveis, né? Claro, né? Liberdade, o primeiro mal-entendido em relação à liberdade. Opa, vale tudo, vamos fazer... Não, liberdade é tudo menos vale tudo, né? Liberdade é muito complexo, né? O mundo da anarquia, né? O Dr. Valton fez uma fala sobre o anarquismo. Opa, beleza, vale tudo. Não, calma, devagar, não é isso não. Muito pelo contrário, inclusive, né? Se a gente vai apostar no mundo de liberdade, ele tem que ser um mundo muito bem preparado, muito educado, né? Não é à toa, a gente tem que ser educado para a liberdade, né? O Paulo Freire falava, né? Tem que existir uma educação para a liberdade, porque é óbvio, se você dá liberdade, basta ver qualquer criança, né? Dá liberdade para ela, vai dar merda. É óbvio que vai dar merda. Ela vai enfiar o dedo na tomada imediatamente. Então, liberdade não é um dado da natureza. Ao contrário, né? Parece que é uma conquista e uma conquista difícil, complicada de se chegar. Outra questão que a Alessandra levantou, e o Silvio, né, também, aí eu vou tentar casar aqui, é sobre a nossa querida universidade, né? E ela é, de fato, um lugar de poder, né? Ela é um lugar de exercício de poder. Como é que esse poder vai ser exercido? Acredito que essa é a grande questão que precisamos, né, também, cada um do seu modo, cada um dos que trabalha na universidade, endereçar. Eu concordo em parte com o Silvinho, eu acho realmente que a universidade não está indo para bom caminho, mas tendo a ser mais relutante a essa ideia de que já era, babau, perdemos a batalha. Eu acredito que a universidade ainda é um lugar de resistência, inclusive a universidade privada, onde eu trabalho, né? Na universidade pública, talvez seja até mais simples, se é que alguma coisa é simples hoje em dia. Mas na universidade privada, claro que outras questões estão envolvidas, mas pelo menos do lugar onde eu acho que posso falar, eu acho que a universidade ainda é, sim, um lugar que permite esse questionamento, o debate, instigar questões. Eu, particularmente, pelo menos, nunca fui chamado a atenção, felizmente, já posso ter sido chamado a atenção por outras coisas, mas dificilmente alguém vai me dizer menos, né? Provoca menos, discute menos. E mesmo os alunos, que num primeiro momento têm muita resistência a esse tipo de coisa, porque querem aula, quando eles entendem a proposta do que pode ser realmente uma disciplina universitária, como um espaço próximo a esse aqui,
né, um espaço de liberdade em que você se sinta à vontade para participar e que se dê voz ao jovem para ele falar o que for, mesmo que seja besteira, e que ele, né, não seja punido por isso, né? A Alessandra falou dessas terríveis relações de poder que se estabelecem na universidade, né? Uma delas é essa, né? O que você acha? Aí o aluno fala o que ele acha, buf, né? Besteira, cala a boca, põe-se no seu lugar. Ué, não pediu para falar, pô? Então, pediu para falar, tem que escutar. Mas é claro que tem um problema que, para mim, é muito estrutural nessa relação de poder e que eu acho que está subjacente a toda a estrutura de poder da universidade, é que, claro, os professores estão submetidos a uma estrutura de poder superior a eles, evidentemente, né? A direção, a coordenação, o patrão, né? Para os que, como eu, têm patrão. E tem uma outra forma de relação, que é da relação do professor com o aluno, que, como eu falei, também pode ser profundamente sádica, né? Me lembro do famoso videoclipe do The Wall, né? Do Pink Floyd, The Wall, o filme do falecido ontem Alan Parker, vários minutos de silêncio, mais um que perdemos, o videoclipe, né, do professor que apanha em casa, né, a mulher bate nele e ele bate no aluno. Isso é um cuidado realmente que a gente tem que ter, mas isso é do campo da subjetividade, vamos dizer assim, né, do que cada professor, da forma como ele encontra para lidar com isso. Mas tem uma outra coisa que eu acho que é anterior, que é a própria estrutura da universidade e também da escola, que é uma relação de poder que independe do professor. Por exemplo, a nota. O professor é aquele que dá nota. Então, eu, particularmente, me vejo às voltas com paradoxos incríveis. Eu dou aula de Paulo Freire, eu ensino sobre educação libertadora e dou prova, e dou nota. E acho isso, no mínimo, engraçado. E tento mostrar para os alunos como isso é patético, né? Como é ridículo você fazer uma prova de marcar cruzinha sobre educação libertadora, né? O quanto de Paulo Freire você entendeu, o quanto você entendeu sobre a diferença entre educação bancária e educação libertadora, é um poço de contradições. Mas tudo bem, vivamos com elas, né? É o que temos para o momento e é o que a gente tem. Eu acho que uma das boas maneiras que eu acho que a gente tem, nós, digo agora, professores, né, de lidar com isso, é abrir a caixa preta. Abrir, né? Abrir para os alunos. Ó, vamos ter uma aula aqui para debater avaliação. A gente vai ficar aqui 45 minutos falando sobre nota. O que vocês acham? E vamos em frente. E quando eles percebem que a gente ficou 45 minutos discutindo avaliação, mas que no final do semestre o professor Márcio tem que dar nota, eles pelo menos vão entender que a coisa é bem mais complicada do que sonha a nossa van filosofia. O Silvio traz o Foucault, que é um autor casca grossa também, né? Muito, muito complexo, né? E muito fora da curva. Eu acho que é o seguinte, Silvinho, é engraçado porque muitas vezes sentir alguma coisa é a mesma coisa do que ter a mesma coisa, né? Quer dizer, como é que você sabe, por exemplo, qual é a diferença entre ser feliz e se sentir feliz? Se é uma percepção subjetiva. Se eu me sinto feliz, eu sou feliz. Inclusive, é uma das discussões que aparece no debate do Admirável Mundo Novo, né? Muita gente fala, os personagens têm uma falsa felicidade. Ué, mas então o que é uma verdadeira felicidade? Não, porque a felicidade deles é ilusória. Tá bom, mas e a nossa? O que então? O que é uma verdadeira felicidade e o que é uma falsa felicidade? Com a questão da liberdade é um pouco mais complicado, porque você pode se sentir livre sem ser, né? Ser livre é de outra ordem, né? Não é apenas a ordem do sentir-se. E eu acho que é aí que entra essa discussão do Foucault, né? E também do próprio Marcuse, inclusive, né? O Marcuse fala que a gente é ensinado a beijar os grilhões que nos aprisionam e chamar isso de liberdade, né? Como no Admirável Mundo Novo. Você aprender a amar aquilo que você é obrigado a fazer. E muita gente chama isso de liberdade. Não, eu sou livre para escolher a minha profissão, para escolher o meu destino. E, na prática, não é assim. Isso pode realmente ser uma ferramenta de controle, uma ferramenta muito mais de tolher a liberdade do que de fato permitir que ela aconteça. E aí isso traz inúmeras questões, por exemplo, né? Como é que a gente vai saber realmente o que é ser livre, né? Como é que a gente sabe se a gente é livre ou se a gente não é livre, se a gente está apenas seguindo, né? Se a gente está pensando por conta própria, ou se a gente está só reproduzindo ideias alheias, né? Se a gente não está simplesmente seguindo o fluxo e achando que estamos aqui em pleno exercício da nossa liberdade. Talvez seja uma questão insolúvel, né? Que a gente não tenha
estrutura e condição para responder. O último problema que o Silvio levanta é essa história da produção e da publicação e do publish or perish, né? É a frase que a gente está usando agora, né? Publique ou morra. Você está na universidade, não publicou, cortem-lhe a cabeça. E isso é um equívoco, né? Porque nem todo professor universitário é pesquisador, e acho que nem se pode exigir isso. Todo professor tem que produzir, pesquisar e fazer artigos para tudo que é lado. Por quê, né? Assim, tem outras maneiras de se fazer o trabalho universitário. E no entanto, né, desde da entrada em cena da CAPES com o Qualis e o Lattes e outras latinidades, isso tomou conta inteiramente da vida universitária. E a gente tem que fazer, tem que seguir, tem que se acostumar. Tudo bem. O que a gente pode fazer? Eu acho que a única coisa que a gente pode fazer é a única coisa que a gente sempre pode fazer, que é resistir na medida do possível, que é usar as ferramentas do sistema a nosso favor. Por exemplo, publicando um livro como esse dessas falas que estão sendo produzidas aqui, né? Eu vi que já foi, né, surgiu aí uma possibilidade da gente pensar numa publicação. Acho isso extremamente interessante, não só para brilhantar o Lattes dos presentes, mas para tornar público, de fato, né, a Lacante, né, fazer públicas as ideias privadas e fazer aquilo que, de fato, é o objetivo da publicação, né? Quer dizer, o objetivo da publicação não é ponto para o Lattes, né? O objetivo da publicação é tornar públicas ideias e fazer avançar as discussões, os conceitos, os pensamentos. E outra estratégia também que eu descobri recentemente, para os interessados, é que live também vale. Então, a gente pode também colocar essas atividades que são feitas aqui, isso conta também como publicação. Vão me dizer que não é solução, porque é simplesmente uma forma de aderir ao sistema. E não é, né? É uma forma de aderir micropolítica, né? Talvez o Deleuze gostasse, né, da gente pensar numa forma de, né, explodir o sistema por dentro, né? Usar o sistema a nosso favor. É isso. Bem, bom dia a todos os colegas, todas as colegas, e bom dia, Márcio. Obrigado pela sua brilhante contribuição. Poderíamos... eu sou o seu colega de ficção científica. Eu sempre levei muito a sério isso, acho um gênero literário da maior importância. Aliás, a esse respeito, não sei se você conhece, se os colegas conhecem, um livro chamado Fundação, A Fundação, do Asimov, que é também no mesmo assunto, é imperdível. É uma trilogia ou é uma quadrilogia. Muito bem. Primeiro, é tanta coisa que eu não sei por onde começar, mas a respeito da universidade, que é interessante como a discussão foi se inclinando para a questão da universidade. E eu não sou um universitário, eu fiz essa escolha também, que é uma escolha difícil e uma escolha forçada. Eu gostaria de retornar a esse termo depois. Mas é preciso não estar ingênuo dentro da universidade, como eu achei que foi a posição do Márcio, não ingênua, né? É preciso saber a estrutura da universidade, mas não apenas a estrutura de poder, mas a estrutura da universidade em relação ao saber e à produção. O que a universidade produz? Ela produz sujeitos, né? Então, esse laço social que é a universidade é um laço social onde a relação com o saber é de um saber tomado pela filosofia do escravo, ou seja, tomado do escravo pela filosofia, e tornado uma potência, inclusive modernamente com a evolução do capitalismo, que vai, acho, começando a chegar na sua implosão, embora nós aqui não vamos alcançá-lo, mas estamos sofrendo o desgaste dele. E que com o desenvolvimento do capitalismo tornou-se de uma potência para uma mercadoria. E é o que é agora. A questão da liberdade, a gente precisa poder falar, eu acho que a partir de um certo ponto na vida, a gente precisa poder falar e escutar sem emprenhar pelos ouvidos. Né? Tem uma expressão que eu gosto muito, que é emprenhar pelos ouvidos. Você precisa poder escutar, ficar com o que lhe interessa, ou não tomar as palavras de forma psicótica como alguma coisa da verdade absoluta. E eu estou fazendo essa ressalva porque eu queria introduzir uma frase que não é minha, que é de que a liberdade é o discurso da paranoia, é um discurso paranoico. Que quer dizer o quê? Que a gente não tem apreço pela liberdade, que a liberdade é algo doentio, como o Silvio apontou na frase que ele
que é comum escutar, de que o negócio de liberdade é coisa infantil, é coisa de quem não cresceu. Não quer dizer que a gente, pelo contrário, quem está aqui nessas reuniões domingueiras está porque está fazendo uma resistência, uma luta pela liberdade, em prol da liberdade. E isso está claro, ninguém duvida. Agora, em que medida a liberdade pode ser um discurso paranoico? Na medida em que ela é um discurso do eu, é um discurso da ordem da consciência. E é nesse sentido que a questão da liberdade é uma luta política, que deve continuar sempre, e que deve continuar para sempre, porque provavelmente a liberdade não será alcançada. A liberdade, eu acho que é uma questão, assim como o desejo para a psicanálise, é virtual. Não se alcança isso. O desejo é inconsciente e nós não descobrimos o que é. Freud explica. Não, Freud não explica. Por quê? Não, a questão não é essa. O desejo é algo que move o sujeito na sua relação com o outro e com o mundo, com a vida, com a morte, com o sexo. Mas ele não tem acesso a isso. A liberdade me parece que é dessa ordem. A liberdade não será alcançada na plenitude, exceto em exercícios de ficção científica, por exemplo, não é? E mesmo aí, o que a gente tem é muito mais um exercício de uma escrita distópica do que uma escrita utópica. Eu queria só lembrar uma coisa. Esse termo que a gente usa, sujeito, que em psicanálise se usa especialmente na vertente lacaniana da psicanálise, sujeito quer dizer súdito, quer dizer submetido. Então, essa noção de sujeito que a gente utiliza na psicanálise, ela é equivalente a noção de inconsciente. Dizer sujeito do inconsciente é um exagero, né? É uma redundância, que eu quero dizer. Porque o sujeito é o inconsciente. E o inconsciente é, para nós, o desejo do outro, o discurso do outro. O desejo do sujeito é o desejo do outro. Nessa medida, no que diz respeito ao sujeito, cada um de cada vez, não há liberdade. Há uma liberdade virtual que cada um vai conquistando em pequenas medidas, aperitivos, digamos, de liberdade. Há uma passagem no seminário de Lacan onde ele diz que essa situação de o desejo do sujeito ser o desejo do outro, é daí que o sujeito tem que sair, como produção da sua análise, sair dessa posição. E, diz ele, brincando, o outro também, o outro no sentido da cultura, da linguagem, não é? Então, o sujeito tem que sair daí como exercício, de sair o tempo todo dessa posição de assujeitamento, de não ter liberdade de escolha, porque o desejo é o desejo do outro. O sujeito tem que sair daí, mas isso é virtual. Ele sai em certas medidas, ele não... O paranoico é o que sai por completo, se sentindo que se dá a paranoia na perversão, por exemplo, onde o sujeito goza do corpo do outro na medida da forma quando ele quer. O outro não tem nada a ver com isso, não tem nada a dizer sobre isso. Eu queria chamar a atenção para isso, de que essa questão que foi colocada tantas vezes, qual é o que é isso do medo da liberdade? Ora, o medo da liberdade, em termos de cada sujeito, é o medo do desamparo. O desamparo é estrutural na constituição do sujeito e ele permanece para sempre. É por isso que o sujeito se assujeita à cultura, se assujeita à linguagem, se assujeita ao desejo do outro. Porque o que tem fora disso é o desamparo, é Hilflosigkeit, como dizia Freud em alemão. Então, é o medo do desamparo, é o medo da sexualidade, como colocou a Alessandra. Em última análise, é o medo de não ser sujeito, de não participar da cultura, da linguagem, de não poder se comunicar com o outro. Para encerrar, ia só chamar a atenção para uma questão, a questão da ciência. Quando Delaboti diz que é tão mais fácil ser menor, não foi ele, né? É Kant quem diz, que é tão mais fácil ser menor, que Márcio citou, e deixar que um orientador escolha seus caminhos, que o médico escolha a sua dieta. Essa é uma dimensão da civilização na qual nós estamos presos. Eu não sei se há escapatória disso, a não ser nesse sentido virtual, de uma luta constante. A liberdade é uma luta constante. A ciência tomou, paulatinamente na história da civilização, se ocupou da questão de resolver o real.
de resolver o incômodo, de resolver a natureza, de resolver os riscos, de resolver o mal-estar na civilização. E nós somos hoje tremendamente presos e escravizados a isso. Sei que confundi uma série de coisas, porque é muita coisa para comentar. Mais uma vez, Márcio, obrigado. Eu queria fazer esse comentário sobre a questão da liberdade ser algo virtual, como uma luta inesgotável, porém, do ponto de vista de cada sujeito, é uma questão mesmo de uma impossibilidade no sentido pleno, como qualquer... Bom, eu queria colocar algumas questões... mas para se pensar, né? A liberdade enquanto um direito a um pensamento próprio. E até que ponto só a cultura e a educação seriam capazes de absorver tudo isso. Eu estou colocando isso pensando num ego frágil, num ego não coeso, porque... Eu estava aqui ouvindo o Márcio e pensando, nós somos 70%, 30% está aí defendendo, continua defendendo, ou menos agora, não sei, defendendo esse desgoverno, né? Então, nós somos 70%, né? Então, até onde uma falta mais primitiva influencia essa questão de poder pensar e poder escolher na formação de cada indivíduo. E, assim, outra coisa que eu queria colocar é que a liberdade não exclui o outro, né? Porque também não existe liberdade sem uma relação seja de dupla, seja de grupo, mas sim a essa capacidade de tolerar o diferente, que aí eu trago também a questão narcísica, né? E, por isso, volto a essa questão de uma fragmentação desse ego, né? Não é à toa que a gente vê hoje muita gente voltada à cultura do corpo, à cultura da beleza, né? Como se estivesse preso lá atrás, naquela sexualidade ainda pré-genital do autoerotismo, né? Eu queria que o Márcio, o doutor Valton também, que vai falar, pudessem colocar um pouco sobre essas questões. Esse entrecruzamento de várias concepções, de vários conceitos, é muito interessante porque a gente pode examiná-los, né, de uma forma bem ampla. E eu acho que não são incompatíveis, embora diferentes em muitos aspectos. Isso que a Marúcia começou a falar, né, que necessidade que os 30% tem de seguir um líder que fala uma linguagem que não é a linguagem do afeto amoroso, é a linguagem do ódio. Curioso, mas essa linguagem fascina, porque provavelmente, né, nós estamos lidando não só com personalidade na perspectiva da consciência, mas do inconsciente. Ou seja, o inconsciente desses, vamos dizer, 30%, combina com a linguagem do líder. A gente pode dizer que ele é um despreparado, um grotesco, um asqueroso, mas esses 30% coincidem com a linguagem desse líder. Ele passa a ser um líder exatamente porque ele fala essa linguagem, para esses 30%. Agora, eu queria exatamente isso, trazer essa questão. Certamente que eu concordo, em grande medida, com que nós funcionamos a partir do desejo do outro. Mas eu creio que há um momento em que a linguagem, os sistemas de linguagem, eles são reificados. A palavra liberdade pode tomar vários sentidos, dependendo do nível de reificação, de fetichização desta palavra, como outras palavras. Agora se tornou comum falar de amor. De vez em quando você vê ame o seu próximo, perdoa não sei o quê. Essas bobagens que estão circulando é uma reificação das palavras, uma fetichização das palavras, como é também a reificação do sistema jurídico, que, aliás, consolidou, serviu para instituir no Brasil essa situação que nós estamos vivendo, e nós podemos chamá-la de nazi-fascista em vários aspectos. O sistema jurídico, ele também
fica submetida a uma reificação que parte de um processo de domínio da linguagem pela classe dominante. Quer dizer, a classe dominante passa a ter o domínio da linguagem através dos meios de comunicação. Então, eu queria que o Márcio colocasse essa questão aí. A questão é a seguinte, e isso vai pegar uma carona também no que o Álvaro falou, a questão da moral. Há um ponto que eu acho que moral não é propriamente ética. O que a ética pode significar como construção de um modelo realmente de liberdade, ou seja, no sentido de que tendência ao servilismo e à submissão a um chefe, a um líder grotesco, a um líder tirânico, essa necessidade poderia esbarrar numa ética, e essa ética produzida pelo conjunto do pensamento, pelo conjunto, vamos dizer, da intelectualidade integrada num sistema, num grupo, numa coletividade. Quer dizer, no final de contas, colocar para o Márcio a questão da ética como um ponto que pode fazer a diferença entre servidão e liberdade, entre a tendência do inconsciente coletivo e particular do homem a aceitar a submissão. Porque se o indivíduo aceita a submissão, é porque naturalmente já está dentro dele o potencial de servilismo, de vassalagem para que isso aconteça. Era mais ou menos isso o que eu queria colocar para o Márcio. Bom, Mardônio, eu não sei se é telepatia, se é inconsciente, se é só afinidade mesmo, mas eu ia trazer para o texto referências ao Fundação, do Asimov, que eu estou relendo agora. Não sei aí a que se deve esse transmimento de pensação, mas vou aproveitar aqui a carona. Eu não trouxe o livro do Asimov, porque realmente aí a viagem ia ficar muito longa, né? Porque aí a gente não ia estar em 2540, a gente ia estar em 12.540 da Era Galáctica, e aí a viagem ia ser muito profunda. Mas eu só queria rapidamente aqui trazer o Fundação, porque o que eu ia trazer dele, né, na verdade. Bom, o Asimov viajou mesmo, né, numa época em que a humanidade escapou desse planetinha aqui e colonizou as galáxias todas por aí, né? Então você agora tem que imaginar um mundo coalhado de planetas habitados e é uma confusão danada. Então são 12 mil anos lá para frente. E aí a viagem, de fato, como eu falei, é interestelar, intergaláctica. O que tem de curioso para mim no livro do Asimov? Ele começa a história numa crise. O Império Galáctico está se dissolvendo, está entrando em crise, e aí um cientista, um psicohistórico, a ciência da psicohistória, que é genial, né? Ele criou a ciência da psicohistória, que é uma tentativa de prever matematicamente o futuro, usando a sociologia junto com a matemática. Bom, enfim, quem viver verá. E aí a ideia desse matemático é criar uma fundação, que dá nome ao livro, que é uma espécie de reserva intelectual do pensamento. Porque, diz o Harry Seldon, a derrocada é inevitável, o império vai acabar e a gente pode escolher entre 10 mil anos de crise ou só 1000. Para ter só 1000 anos de crise, é fundamental a criação de uma espécie de instituto iluminista, né, de pensamento, e aí ele leva 100 mil pessoas lá para os confins da galáxia, e aí toda a história começa a partir daí. O que me parece interessante na história do Asimov? O fato que mesmo 12 mil anos no futuro, e mesmo a nossa espécie tendo colonizado todos os planetas possíveis e imagináveis, a desgraça continua a mesma. A crise continua vindo, os impérios surgem e desaparecem, tiranos estão aí para tudo que é jeito, existe império, existe república, existem formas de governo, ou seja, não se resolveu o problema. O Huxley resolveu melhor o problema, né? Para o Asimov, de fato, é um problema insolúvel, né? Parece que enquanto houver ser humano, vai haver questões políticas, éticas, ligadas a governo, vai haver crise, vai haver tirania, vai haver liberdade, vai haver servidão, e isso, 12 mil anos para frente, a gente ainda vai estar envolvido com essas questões que talvez sejam demasiado humanas para a gente se livrar delas,
o que já remete à questão que o Mardoni levantou, da liberdade como uma virtualidade, como uma possibilidade, como uma utopia, como algo que a gente vai sempre caminhar em direção a ela, mas que a gente nunca vai, de fato, agarrar, né? E dizer, agora sim, né? Chegamos lá, somos livres, a humanidade inteira, enquanto espécie, conquistou essa liberdade. Talvez, de fato, isso nunca venha a acontecer e essa tal liberdade seja sempre algo em direção a que a gente se dirige. Em relação a isso, eu gostaria de comentar que essa direção, essa virtualidade que é a liberdade, infelizmente, para mim, pelo menos, não é uma caminhada em linha reta, em que a gente vai conquistando cada vez mais porções de liberdade. Lamentavelmente, a coisa é muito mais parecida com um eletrocardiograma, né? É um sobe e desce, em que a gente conquista e perde. E a nossa geração sabe muito bem disso. Coisas que a gente achava que já estavam dadas, que já estavam garantidas. Todo mundo aqui, por exemplo, crente que ia se aposentar, e vem o abominável e fala, não, peraí, essa liberdade aí que você achava que já tinha ganhado, me dá ela aqui de volta. E a gente está vivendo exatamente isso, né? Significa, então, que essas liberdades perdidas estão perdidas para todo sempre? Felizmente, não. Ainda bem que esse é o aspecto positivo do nosso eletrocardiograma histórico, né? Podemos reconquistar. Não vai ser fácil, não vai ser de graça, e acho que para isso é que a gente está aqui. Então, é um pouco a ideia de liberdade como conquista constante, né? Realmente, como o Mardoni falou, não como algo que vai ser alcançado, como um pote de ouro no final do arco-íris, mas talvez muito mais como a cenoura na frente do cavalo, né? Essa que vai nos impulsionar cada vez mais na caminhada. Aonde é que a gente vai chegar e se vai chegar em algum lugar? Aí, quem viver, verá. Outro tema interessante que o Mardoni levanta é a história da paranoia, né? Muito interessante também essa ideia de liberdade e paranoia. Eu acho que tem muito a ver com isso, inclusive porque quando você conquista algum quinhão de liberdade, você tem medo de perder. E acho que a paranoia tem muito a ver com isso, né? A gente tem medo de perder o que já foi conquistado, principalmente se a gente aprende, como aprendeu na marra, que essas liberdades não são garantidas, não está escrito em pedra, né, nem nada disso. Isso tudo pode virar fumaça de uma hora para outra, né? O império pode desmoronar em pouco tempo e a gente pode ter aí 1.000 ou 10.000 anos de crise, espero que não seja tanto, né? Mas a gente pode ter aí pelo menos uns aninhos aí de penúria e de sofrimento e tem que se manter vivo e atuante, resistente. Nesse sentido, eu acho que liberdade é uma chama, né? Ela tem que ser acesa, né? A gente tem que ficar soprando aqui para ela não apagar. Curioso, né? Uma chama que você sopra para ela não apagar, né? Você sopra para mantê-la viva, né? Marúcia fala dos fragmentos do ego e da cultura narcísica. Eu acho também muito sintomático, né? Essa cultura do narcisismo, acho que tem muito a ver com isso, e inclusive com aquilo que o Silvio falou, né? A cultura do narcisismo é uma maneira do sistema dizer: você é livre para ir para a academia, você é livre para emagrecer, você é livre para fazer a sua bariátrica. Porra, então você não é livre, caramba. Livre é a liberdade que você teria de não fazer a bariátrica, de não ir para a academia, que curiosamente a gente tem. Esquece que tem, mas tem. A cultura do narcisismo, de alguma maneira, essa cultura da fragmentação do ego, essa egocultura de massas em que a gente vive, né? Em que todo mundo pensa que é um isolado, separado, sozinho, e a pandemia, né, ainda por cima colaborando para afastar mais a gente. Não é a verdade. A verdade é isso que está acontecendo aqui, né? Eu estou em casa, vocês estão em casa, está todo mundo em casa, ninguém sai de casa e estamos todo mundo junto, ninguém larga a mão de ninguém. Insisto nessa ideia de que o que nós temos para resistir é o que nos traz aqui, é o que nos move, né? Essa é o caminho que se apresenta para nós. É um caminho minoritário, talvez seja sempre. Realmente, pelo que eu entendi, a galera está mais afim de ir para a academia do que ficar em casa discutindo filosofia e política no computador, mas, né, paciência, educação neles. E, finalmente, o Dr. Valton fala da reificação das palavras e da criação de clichês, que também me parece um tema extremamente interessante e muito curioso, né? Se a gente para pensar que, na verdade, todas as palavras já existem, já estão, né, já existem de alguma forma. O formato da língua ele é muito reificado, né? Para a gente falar, a gente tem que se adaptar a uma gramática. Para eu me fazer compreendido por vocês, eu tenho que, de alguma maneira, articular
as frases numa semântica, né, que todo mundo possa mais ou menos entender o que eu estou dizendo, embora se diga por aí, né, que ninguém entende ninguém, cada um entende o que quer, mas enfim, né, vocês espero que estejam me entendendo, que para haver um mínimo de comunicação, a gente tem que compartilhar palavras que já são gastas, que já são prontas. Então, de alguma maneira, a linguagem é totalmente reificada. No entanto, curiosamente, cada falante usa as palavras da sua maneira. Isso é lindo, né? Quer dizer, eu estou usando palavras gastas, velhas, usando uma gramática bem antiga para dizer algo que nunca foi dito em momento nenhum antes desse momento, e cada um que me acompanha aqui, que, né, participa dessa empreitada de pensamento, também faz isso. Está certo que também a linguagem pode ser usada única e exclusivamente para repetição de clichês. Claro que pode, né? Tem gente que tem essa capacidade maravilhosa de falar e não dizer nada, né? O Oscar Wilde fala, né? Muitas pessoas acham que estão pensando, quando, na verdade, estão só reorganizando seus preconceitos. Acho que essa é uma maneira belíssima de descrever essa situação, né? Que o Dr. Valton falou. Palavras empobrecidas, né? Palavras miseráveis, palavras mortas. E, nesse sentido, me lembro da questão que o Adorno traz, que o Agamben traz, sobre Auschwitz, né? Essa ideia de que, depois de Auschwitz, não é mais possível falar, né? O Agamben diz, né? A Auschwitz, né? O nazismo aniquilou a língua alemã. Não aniquilou nesse sentido de, meu Deus, não existe mais o alemão. Mas é claro que existe um certo ranço, né? O alemão vai ser, durante muito tempo ainda, provavelmente, a língua do nazismo, a língua do fascismo, a língua por excelência, né? Não tem como a gente se desvincular dessa memória. E aqui eu queria trazer um autor sobre o qual eu, graças ao Lattes e ao Qualis e à produtividade acadêmica, eu tive o privilégio de conhecer e escrever um artigo sobre ele, que é o Aaron Appelfeld, que é um cara que abandona literalmente o alemão. Ele fala, eu não consigo mais escrever na minha língua materna, né? Foi para Israel e foi escrever em outra língua, porque o alemão se tornou uma coisa... Era a língua materna dele, inclusive, né? Imagina a dor que alguém, né, precisa passar para abandonar a sua língua materna. E, no entanto, foi o que ele fez, né? Ele falou, não aguento mais essa língua não, ela não é assassina, mas ela foi usurpada por assassinos, né? Então, enquanto isso acontecer, a gente não tem como perdoar, né? Como se a culpa fosse da língua. Não é a culpa da língua, mas ela paga o preço de ter sido apropriada, de ter sido expropriada, na verdade. Gente, eu queria terminar com um pouquinho de poesia para a gente, também retomando um pouco a questão que o Mardônio levantou sobre essa tal de liberdade, com Cecília Meirelles, né? Cecília Meirelles diz que liberdade é palavra que o sonho humano alimenta, que não há ninguém que explique e ninguém que não entenda. É isso aí. Bom, mais uma vez, agradecer, e eu vou agradecer sempre ao Helder e à Marúcia, pelo trabalho que eles fazem. O Helder faz um trabalho primoroso, todos já perceberam isso, e o Helder faz isso com carinho. Aí me lembra muito uma expressão do Freud, que dizia o seguinte... Eu tenho a impressão que ele disse isso no caso clínico do Homem dos Ratos. O homem que duvida do seu amor, duvida de qualquer outra coisa. O homem que não... ou seja, ele remete a questão para o afeto. O homem que duvida do seu afeto amoroso, duvida de tudo mais. Eu acho que nós que estamos aqui não duvidamos dos nossos afetos amorosos. Nós não duvidamos que gostamos das pessoas que estão aqui. Nós não duvidamos que gostamos de trabalhar o pensamento e aceitar as diferenças, as divergências, e também buscando um consenso na divergência. Quer dizer, eu creio que isso é muito bom, né? Isso é muito bom, sempre faz bem no fim de semana. E agradecer ao Márcio, agradecer pela riqueza que ele trouxe, riqueza de conhecimento, riqueza de compreensão. Me deixou muito interessado esse livro que você fala sobre a língua alemã e essa questão aí de como esse pensador disse que não conseguia mais escrever em alemão. Isso me lembra, né, o famoso caso Schreber, o caso paradigmático de paranoia, trabalhado por Freud. O Schreber
dizia que era preciso encontrar a língua básica, a língua universal. E essa língua universal seria o alemão primitivo, o alemão arcaico. Portanto, parece que essa batalha em torno da linguagem, ela é muito própria da sociedade em geral, da cultura em geral. Mas eu queria só deixar isso, dizer que o Márcio foi exemplar na compreensão que ele fez de todos os temas e ele conseguiu responder a todas as perguntas. Eu creio que o próximo encontro será com o Custódio Almeida, e o Custódio é um professor que lida muito bem com a questão da universalidade e, naturalmente, da universidade. E eu creio que ele dará continuidade a todos esses pontos que nós abordamos hoje aqui. Então, minha gente, eu só queria dizer que muito obrigado a todos vocês e obrigado por mais esse encontro. Quer dizer, então, nós vamos, com certeza, juntar todo esse acervo e depois transformá-lo num futuro, que nós não sabemos quando, num livro. Inclusive, a Wanda está sugerindo aqui um caminho para encaminhar todos esses áudios para depois ver como é que se faz esse percurso com um livro. Mas, muito obrigado e um bom resto de domingo para todos. Também quero agradecer ao Márcio, provocações de hoje, que foi, de fato, instigante a todos nós. Então, nos veremos no próximo encontro do Grupo Cultura e Política.